4 meses, passando por Norte, Nordeste, Pará e toda a região do Nordeste, pregando a palavra. Quem quiser ir comigo já está convidado. Pastor, você vai pagar quanto? Eu pago nada, Jesus paga tudo, tá bom? Mas não fique preocupado, não vai faltar banquete todo dia e pouso, primeiro 5 estrelas, aliás até mais, né? A comida vai ser uma benção, vai ser arroz, sal, palito e sonrisal. E o pouso, as irmãs vão pousar dentro da carreta e os irmãos embaixo da carreta. Falando em carreta, tá o Davi aí, que foi meu motorista, comprou 2 carretas agora. É assim, Deus vai ampliando. Na família dele tinha um conjunto chamado, como é que é? Os Veigas, os estradeiros. Largaram tudo a vida mundana e estão cantando para o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim a nossa vida. Então os irmãos que quiserem se inscrever, depois vão lá no nosso escritório, onde nós colocamos o nosso material. Outra coisa, queria dizer que eu estou permitindo todos os direitos autorais, tudo esse negócio de direito não existe. Pastor Cisino, fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Porque hoje está virando uma coisa terrível aí, sabe? Então fique tranquilo, o irmão tem todo o direito de divulgar e vender. E o nosso escritório não vai vender o material durante o congresso. Depois os irmãos que quiserem ajudar o nosso trabalho de evangelização poderão ou pedir para o irmão Cisino ou para nós, mas depois do congresso, tá certo assim, irmão Cisino? Me deixa uma cópia para mim aí, tá bom? Deus abençoe. Colhendo os rabiscos da vindima. O que é rabisco, meus irmãos? Muita gente não sabe o que é rabisco, pensa que é um risco na terra. Não, rabisco significa na Bíblia os restos da colheita anterior, aquilo que sobrou da colheita que deveria ter sido feita. Quando a Bíblia fala em varejar a oliveira e colher os rabiscos da vindima, é porque oliveiras e vinhas eram colhidas na mesma época, com pouco espaço de diferença, uns em julho, agosto, outro em agosto, setembro. Quando o clima alterava um pouquinho, a colheita era meio igual, ou um pouquinho mais separada, entre julho a setembro até outubro. Mas oliveira e vindima eram colheitas feitas na mesma época. E rabiscar, como diz em Levíticos 19:10, não significava riscar a terra ou coisa parecida. Rabiscar significava buscar os restos da colheita, aquilo que não tinha sido colhido porque ficou atrás de uma folha, ou que o colhedor, o lavrador não viu, era feita uma segunda etapa. E Deus proibia também que os rabiscos fossem colhidos para dizimar. Não, eram frutos que deveriam permanecer para os pobres. Aqueles que precisavam, então podiam pegar os chamados rabiscos, os restos da vindima. E aí nós vemos citações, algumas na Bíblia, em Jó 24:6, em Juízes 8:2, em Malaquias 7:1, em Isaías 17:6 e Levíticos 19:10. Jeremias 49 também, num dos textos diz alguns cachos, em outra palavra diz rabisco. Esses cachos que sobravam eram chamados de rabiscos na terra. As sobras, os frutos deixados, os cachos não apanhados. Neste contexto do capítulo 24 de Isaías, eu sei que o pastor Cisino sabe também, e os teólogos aqui sabem, que se trata do pequeno Apocalipse de Isaías. Na verdade, estes rabiscos que ele fala são sobre os que ficarem para a grande tribulação. E eu quero nesta tarde trazer esse contexto para nós numa aplicação prática, porque eu quero declarar aqui esta tarde, alguns que estão aqui possivelmente e infelizmente ficarão para a grande tribulação, mas eu quero nesta tarde conversar com aqueles que não querem ver esta possibilidade e querem ser arrancados na primeira colheita. Levante a mão e glorifiquem a Deus esta tarde. Eu quero nesta hora falar sobre alguns autores, como Mateus, no capítulo 24, 25, 26, ele fala do pequeno Apocalipse. Mas nós vemos que no Antigo Testamento, Isaías também fala nesse capítulo 24,
profecias como pequeno Apocalipse, isto é, como serão os dias finais. E eu quero que declarar, porque eu sinto nesta tarde o espírito profético neste lugar. Irmãos, esqueçam a canseira das pernas. Esqueçam que vocês têm que alguns cantar e não ganhar a oportunidade. Esqueçam as ofertas que vocês ainda têm que dar. E eu vou pedir para os irmãos pararem de vender água agora e outras coisas, mas estão vendendo aí até, meu Deus do céu, vamos parar um pouquinho agora. E os irmãos não vão perder uma palavra profética, não porque eu seja profeta, mas porque eu tenho a palavra profética nesta tarde. Quantos creem que Deus está aqui, a sua glória está aqui? Mais do que isto, sinta o espírito profético aqui nesta tarde. Receba a unção de Deus. Muitos aqui já foram renovados, mas eu sei que existem pessoas entristecidas porque alguns problemas o incomodam na sua casa. Problemas conjugais, problemas de trabalho, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas profissionais. Eu não sei qual é o problema. Talvez você está aqui segurando as lágrimas contidas dentro do teu coração, mas nesta tarde a voz profética de Deus está chegando até a alma. Agora glorifica o nome do Senhor e sinta a unção de Deus na tua vida e na tua alma. Você é o rabisco de Deus. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Pastor, por que é que existe varejar da oliveira e rabiscar a vindima no mesmo versículo 13? É porque, meus irmãos, vindima significa colher o fruto que vai proporcionar o vinho. Vinho é símbolo da alegria. E oliveira é aquilo que produz o azeite. Alegria e Espírito Santo estão juntos. Não adianta você fundar uma igreja toda bonitinha, com Pentium 5, toda a capacidade técnica. Não adianta você dizer, eu só vou pastorear uma igreja cuja igreja tem uma casa própria, o pastor tem o salário com todos os benefícios sociais pagos e um carro último tipo na porta. Meu querido, você está fadado a fracasso. Agora, se você tiver azeite e o vinho da alegria, haverá unção na tua vida. Deus vai varejar a tua oliveira. Deus vai sacudir a tua vindima nesta tarde. E nós sabemos que nesse varejar, nesses rabiscos, existem dois tipos de rabisco. Os rabiscos da grande tribulação, que está nesse contexto, e os rabiscos do pré-arrebatamento. Você é parte do rabisco da grande tribulação? O católico diria, vixe mãe, né? O crente diria, o sangue de Jesus tem poder. O da Universal diria, está amarrado, né? O da Deus é amor diria, queima ele. As coisas vão começar a acontecer na tua vida. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus, meu irmão. Eu sinto a voz. Aliás, não tem como pregador chegar aqui e não sentir a glória do Senhor. Tá ruim. Porque como diz o pastor Zizinho, é a coisa mais fácil pregar para um povo ungido. Tem fogo puro aqui, meus irmãos. Tem azeite de sobra. Os canudos do céu estão derramando na tua vida agora. Mas eu estou falando com aqueles que possivelmente no meio desta multidão estão encontrando um momento difícil, estão atravessando o vale de Jaboque, estão enfrentando as lutas, estão enfrentando dificuldades ministeriais. Tem missionário que está aqui sentindo-se um verdadeiro fracasso, porque parece que a igreja pequena que ele dirige não prospera. O Espírito do Senhor está dizendo, meu filho, você está lá porque vi em você a força que você precisava. Glorifica a Deus, sinta a glória do Senhor. Olha, meus irmãos, eu não estou falando em caroço não, viu? Estou falando em rabiscos da vindima, viu? Você dirá, pastor, mas o senhor está dizendo que a gente é o resto? Para falar a verdade, estou. Pastor, o senhor está dizendo que nós somos a ralé? E o que vocês pensam que a sociedade pensa de nós, hein, meus irmãos? Você está pensando que aqueles poderosos que chegam até você, pastor Zizino, estão te respeitando porque você é de uma igreja elitizada, intelectualizada? Eles sabem que muitos desses irmãos